Vocês pediram recomendação, então anota aí, KLBN4 Klabin é a primeira recomendação. E da onde que vem tudo isso da minha cabeça? Na verdade, nada vem da minha cabeça, tudo é matemática, tudo é científico, tudo está na literatura. Porque as minhas recomendações, não só da carteira de R$50, mas todas as recomendações que eu faço têm uma base técnica, uma base teórica e uma base prática muito grande. Por que eu estou recomendando o Klabin? Porque ela vai fazer uma espécie de defesa na nossa carteira, que é uma carteira base. Mira, o que é isso? Dentro da minha teoria, inclusive eu botei isso no meu livro, eu acredito que a gente pode investir em ações mais resilientes, que não são ações cíclicas, que são a base do que você deve investir, que é banco, água e saneamento, seguradoras elétricas. E aí você vai falar, Mira, mas Klabin não é nenhuma dessas. Exatamente. Ela tem um valor baixinho ali só para fazer um contrapeso com uma ação que é dolarizada. Só que eu queria mostrar para você que dá para fazer a escolha das ações de uma maneira extremamente prática e simples, que é o que a gente vai fazer para montar a nossa carteira de R$50. Só que antes de qualquer coisa, a gente precisa estabelecer algumas premissas. Sempre que você for investir, você precisa estabelecer as suas premissas, que elas é que vão direcionar como você vai montar a sua carteira. E a primeira premissa é que são ações de até R$15, porque juntando 4 ações de R$15, eu vou chegar ali um pouco acima de R$50, vou chegar em R$60, mas nem todas são na casa de R$15, vão ficar próximo de 50, que é o objetivo dessa carteira. Mira, mas eu queria uma carteira de 1.000, de 2.000, de 5.000. Isso aí tem lá na comunidade Mira. A ideia dessa carteira é ser uma carteira educacional. É uma carteira que tem as ações com maior potencial de valorização? Não. A ideia é ser ações resilientes, que pessoas leigas que simplesmente assistem esse vídeo no YouTube vão conseguir replicar. São as ações que vão derreter? Também não. São ações de qualidade, mas também não são as ações que mais vão valorizar. Isso é sempre importante que seja dito. Essa busca por grande valorização a gente faz na comunidade Mira, com a carteira de small caps, com a carteira de ações, com operações de trade, com opções. Tem uma série de oportunidades que a gente trabalha lá dentro da comunidade Mira. Se você não é assinante da comunidade Mira, o link está aqui na descrição. Estamos no mês de aniversário. Eu estou fazendo 47 anos, por isso temos 47% de desconto para você se tornar assinante agora. Já assina, já pega as carteiras de recomendação de maio, de ações, fundo imobiliário, small cap, mercado americano, criptomoeda, tudo numa única assinatura, e você ainda pode controlar os investimentos de 2 CPFs numa única assinatura. Então, o link está aqui na descrição. Super preço, vai pagar menos de R$550 na sua assinatura. Aproveita que está aqui na descrição do vídeo, tá? Mas vamos para prática para selecionar as ações da nossa carteira. Lembrando que tem alguns critérios de risco e critério de retorno. Como é que eu defino isso? Eu defino o critério de retorno, expectativa de crescimento, pela fórmula de 1 menos payout vezes ROI, que isso está na literatura, no livro do Ross de administração financeira, no livro do Damodaran de avaliação de empresas. Já falei sobre isso aqui no YouTube algumas vezes, então tá tudo na literatura, tudo que eu pego. E a parte de risco, a gente tem também na literatura, principalmente o professor Damodaran, tem fórmulas, mas existem, assim, eu já li uns 150 papers científicos só sobre avaliação de empresas. Inclusive, uma coisa que ninguém fala, que é uma coisa técnica, tem um paper que faz avaliação de vários outros, eu trabalhei ele no mestrado, o risco está diminuindo da Bolsa de Valores, não só do Brasil, mas de outros países também. O prêmio de risco ele está diminuindo porque a gente tem hoje maior qualidade de informação na avaliação, e por isso o prêmio que está sendo colocado sobre as empresas está diminuindo. Isso significa que o mercado está aceitando pagar mais. Isso é uma evolução dos últimos 30, 40 anos. Não é diminuiu esse mês, esse ano, essa semana. Não, é uma coisa que a gente está percebendo no mundo inteiro nas últimas décadas, a redução do prêmio de risco, tá? Mas são componentes que já fazem parte da ferramenta. E aí você vai me perguntar, Mira, que ferramenta? A ferramenta da comunidade. Então eu vou entrar agora na comunidade, que já está tudo pronto, a gente só precisa selecionar. Todo o trabalho eu já fiz, eu atualizo, eu boto os inputs dos dados, então você só tem o trabalho de clicar e selecionar. Entrei aqui na comunidade Mira, vou aqui em ferramentas, no monitor de valuation e vou colocar as minhas primeiras premissas. Eu vou ter 3 premissas, já falei para vocês. A premissa de escolher ações base, segunda premissa, ações até R$15, e a terceira premissa que eu não falei para vocês é que eu quero ações com liquidez mínima de 1 milhão por dia. O que é isso? Tem que negociar entre ali
comprar, a galera que está comprando e vendendo, pelo menos 1 milhão por dia. Porque pensa comigo, se 1000 pessoas assistirem esse vídeo, cada um comprar R$1.000 de ações de uma determinada empresa, já dá R$1 milhão. Só que esse é um vídeo que normalmente bate umas 100 mil visualizações. Então eu preciso de ações que tenham liquidez, porque senão ninguém vai conseguir comprar. Então meu terceiro critério é esse. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui na plataforma, vou colocar preço até R$15. Que eu quero só ações até R$15. E eu vou vir aqui em liquidez média diária e vou colocar desde, ou seja, a partir de 1 milhão. Beleza. Tudo aquilo que é pouco, que é pequeno, tem pouca liquidez, eu já nem vou olhar. Maravilha. A partir de agora, eu vou selecionar as minhas empresas. E a primeira vai ser o que? Banco. Então vamos aqui no segmento Bovespa, vamos pegar banco. Mira, por que banco? Porque é base. Lembra que eu vou procurar o que é base? Banco, água e saneamento, seguradoras elétricas. Então, eu vou seguir nessa ordem e a gente vai dar uma olhada. Tenho aqui algumas empresas, BMG, Banco Pan, Itaúsa, Pine, Santander, são os únicos que têm abaixo de R$15. O que eu vou fazer? Para ficar claro, eu vou procurar o que tem mais verdinho aqui para poder recomendar para vocês. E aí você vai falar, mira, Banco BMG. De fato, Banco BMG, dos critérios de valuation que tem aqui na comunidade, na minha plataforma, desconto por Graham, por Gordon. Graham e Gordon são descontos muito interessantes. A fórmula que eu mais gosto é de Graham. Depois Gordon, que está pensando em empresas de dividendos. Então as de dividendos elas tendem a estar verdes aqui. PEG já pega o PL sobre crescimento. Então é voltado mais para empresas de crescimento. O PSR é o Price Sales Ratio e aí está pensando mais em vendas. E o desconto por Basin. Basin é uma fórmula matemática pensando em dividendos. É a mais fraca, é a mais simples, mas sempre é bem interessante. Olhando todas essas aqui, Banco BMG seria a nossa escolha mais óbvia, porque tem 3 verdinhos e 2 amarelos, não tem nenhum vermelho. Depois, a gente tem Itaúsa. Banco Pan tem 3 vermelhos aqui, depois vem Itaúsa com 2 verdes, 2 amarelos e só 1 vermelho, mas esse vermelho é, como eu falei, PSR, então é de vendas, não faria tanto sentido para Itaúsa. E depois a gente tem Banco Pine, que também é interessante, e Santander. Só que Santander tem 2 vermelhos. Então, Itaúsa, eu entendo que ela está melhor do que Santander. E Banco Pine, como é uma small cap, é uma empresa pequena, ela precisa de um acompanhamento mais fino, diário eu não diria, mas semanal e mensal para você tradear, que não é o objetivo dessa carteira, assim como o Banco BMG. E Banco BMG ainda tem uma outra questão. Se eu tiro da carteira Itaúsa para botar Banco BMG, vocês vão ficar desesperados. Mas, para quem me acompanha, quem sabe ler os números, Banco BMG está mais barato do que Itaúsa. Mas eu vou manter Itaúsa por uma questão de visão de longo prazo, pensando numa empresa estável, que embora não seja a mais descontada, a mais barata, é dessas aqui, no meu ponto de vista, a mais estável, tá? Só para não dar um desespero geral em vocês, mas BMG está mais barato e Banco Pine também. Porém, essas são empresas que precisam de um acompanhamento mais fino. A gente tem carteira de small cap dentro da comunidade, então se você quer operações com small caps, empresas menores, tem grande potencial de valorização, dá uma olhada lá na nossa carteira de small cap. Fica aqui dentro dessa parte de carteiras recomendadas. Beleza, já definimos Itaúsa. Vou até anotar aqui no papel. ITSA4 é a escolha para banco. Qual a segunda ação? Lembra que eu já falei de Klabin, né? Então, segunda ação, base. Já falei de bancos, vamos para água e saneamento. Água e saneamento, eu só tenho abaixo de R$15 2 opções. Sanepar e Ambipar. Ambipar entrou em recuperação judicial, ou seja, não é uma opção. E aí só sobrou Sanepar. Acaba que, embora ela tem 3 verdinhos e 2 vermelhinhos, mas só sobrou ela. Por quê? Porque as outras empresas de saneamento, Sabesp e CSMG custam mais de R$30. Então nem caberia, porque senão a carteira seria só essa outra empresa. Então a nossa escolha óbvia é SAPR4 para a carteira. Então vou botar aqui, ó, SAPR4, nossa ação de saneamento. Vocês estão vendo como é simples escolher uma ação? Primeira coisa, eu quero ações base, porque eu estou pensando no longo prazo, nem estou preocupado com grande valorização, com queda. Na verdade, estou pensando algo em mais resiliente, mais preocupado com queda do que com valorização, preocupado mais com dividendos e resiliência. Então, a ação base, banco, água, saneamento, seguradoras elétricas, essa é a base, ações que custam até R$15 e que tem liquidez mínima de 1 milhão. 3 critérios, deixou tudo
tudo simples para a gente estar selecionando as nossas ações. Vamos para seguradoras, que é a US das ações base. E aí a gente vai procurar aqui, vai procurar e não tem seguradora. Aí você vai falar, Mira, como assim não tem seguradora? O que acontece? Não existe seguradora abaixo de... não existe seguradora abaixo de R$15, então eu vou ter que limpar o filtro do preço, para aí sim aparecer as seguradoras aqui no filtro. Agora eu consigo filtrar e vir aqui embaixo e procurar as seguradoras. Beleza, só tenho 3 seguradoras na bolsa, essa é a grande questão. Uma custa quase R$50, que é Porto Seguro, a outra custa 30 e poucos reais, que é BB Seguridade, e a outra que é mais perto de R$15 é Caixa Seguridade, que custa 17, 18 reais por aí. Qual a nossa escolha óbvia? Caixa Seguridade, porque é a única próxima de R$15. Não tem muito o que fazer. Mira, mas e os fundamentos? Se a gente olhar aqui, Porto Seguro é a única que não tem nada vermelho, Caixa Seguridade e BB Seguridade meio que estariam quase que empatadas, BB Seguridade um pouco melhor, porque ela tem 3 verdinhos e Caixa Seguridade tem 2 verdinhos, tá? Então, Porto Seguro tem que dar uma olhada, mais ou menos, e BB Seguridade estaria mais interessante. A gente fala sobre elas no relatório de ações da comunidade Mira, dá uma olhada lá, tem análise sobre esses ativos também, tá? Então, nossa escolha óbvia, Caixa Seguridade, porque é a única que está ali perto dos R$15. Então, Caixa Seguridade. Vou montar a carteira e depois eu vou jogar no Excel para a gente ver mais ou menos o preço delas, para vocês entenderem como é que fica a distribuição e por que eu botei Klabin, embora ela não seja das ações base. Mas vamos para a última, que é a elétrica, pelo menos a última das ações base. Vou voltar aqui o meu filtro de até R$15, porque elétricas a gente tem muitas ações na bolsa. Vou pegar agora as ações de energia elétrica, e eu tenho algumas ações aqui de energia elétrica até R$15. Eu tenho Auri, eu tenho Semig, eu tenho Copel, eu tenho Light, eu tenho Taesa. Light nem conta porque aqueles problemas de recuperação judicial, vamos olhar só as outras, tá? Dessas aqui, se a gente olhar, quem é que tá mais verdinha? Semig. Então Semig tá verde em Graham, em Gordon, PSR, Bazin, e no índice PEG que ela tá amarelinha, mais ou menos, tá? Então, ela é a escolha óbvia por questões de disputa entre uma e outra para desempate, ela aqui é a que está melhor. Mira, como é que eu faço para entender esses critérios? Todos esses critérios, eles estão baseados principalmente em 2 coisas. Eu coloco um preço teto, depois eu calculo o preço justo. Sobre esse preço justo, por cada um dos modelos tem um preço teto. Sobre esse preço teto, eu vejo o quanto a gente tem de desconto para o preço teto. Tudo que tem um bom desconto de pelo menos 30% para o preço teto fica verde, tá? Tem todas essas explicações aqui em cursos. Você entra aqui do lado em cursos, rola aqui embaixo, você vai achar o Introdução à Análise Fundamentalista. Dentro desse curso, você vem aqui, ó, conteúdo do curso, tem uma aula que é só sobre o monitor de valuation, mas eu recomendo que você assista às aulas anteriores, porque eu falo como é que é a valuation por múltiplos, como é Graham, como é Gordon, como é Bazin e as outras fórmulas, junto com essas, eu explico aqui no monitor de valuation. Então tá tudo mastigado, matematicamente explicado. Eu recomendo que você assista a essa aula. Mas vamos voltar aqui para a nossa ferramenta. Então, nossa escolha é Semig, por eliminação, é que tá mais verdinha dentro das opções aqui de desempate. Vou anotar aqui Semig. Beleza, temos as 4 ações, e aí eu falei para vocês, vou botar uma ação cíclica, que é Klabin. Por quê? Porque como ela sobe quando sobe o dólar, ela acaba sendo um pouco defensiva, mas ela também cai quando cai o dólar. Só que é uma empresa centenária, de celulose, tem baita qualidade, e como a gente vai colocar KLBN 4, o valor dela é baixo. E aí é que vocês vão ver, tem um percentual pequeno, é só uma proteçãozinha ali, não é o coração da carteira. Eu já peguei todos os preços das ações e vou colocar aqui. Itaúsa hoje está 13,68, Sanepar 8,17, Caixa Seguridade 17,54, Semig 12,19 e Klabin 3,48. Isso dá um total de 55,06. E qual o percentual de cada uma dentro da carteira? O que eu faço? Eu vou pegar o valor de cada uma e dividir pelo total. Bom, agora a gente já sabe que Itaúsa representa 24,85% da carteira,
Sanepar 14%, Caixa Seguridade 31%, tem já um sinal de alerta, tem uma posição muito grande, mais perto de 25 seria melhor, porque 4 ações que são a base da carteira, e aí você teria mais ou menos 24, 23, alguma coisa assim. Então a gente tem uma exposição grande à Caixa Seguridade. CEMIG 22%, ok, e Klabin só 6%, porque ela é só ali para ficar um pouquinho a mais. O total deu 55, ou seja, a gente ficou perto dos R$50, mesmo colocando o Klabin, tá? Então a gente tem ali uma carteira ok. Poderia estar melhor equilibrada? Poderia, se eu tivesse uma ação de seguro que custasse bem mais barato. Mira, é só você colocar mais dinheiro nas outras. Sim, se eu comprar vários, tipo, vou comprar 1.000 de uma, 900 da outra, aí você consegue equilibrar pensando na quantidade, mas essa é uma carteira pensando em R$50. Mira, eu queria investir R$100, então você compra 2 de cada ação, você já consegue investir R$100 todos os meses. Mais importante, isso faz parte das minhas pesquisas de mestrado, de tudo que eu pesquiso sobre mercado, pensando sempre no pequeno investidor, mais importante é a disciplina de você aportar sempre, inclusive isso é mais importante do que o preço que você está pagando. Se a ação é boa, você sempre vai estar aumentando o seu preço médio, tá? Então guarda isso com você, beleza? Quais dessas ações você já tem? O que você gostou? O que você faria diferente? Coloque aqui nos comentários, inclusive daquelas ações que eu mostrei ali que estão mais baratas, você compraria alguma delas? Você teria coragem de trocar Itaúsa por uma outra? Bota aqui nos comentários, quero saber de vocês. Eu procurei ser conservador, mas eu queria saber de vocês se vocês gostam de coisas mais arriscadas, tá? Lembrando que tem tudo isso na comunidade Mira, assina, o desconto tá aqui embaixo e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, até lá, tchau, tchau.